Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje nós vamos mergulhar em um dos capítulos mais transformadores de toda a Escritura, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E faremos isso guiados pela perspicaz análise do Dr. Hernandes Dias Lopes, buscando ir além da superfície do texto. O nosso grande objetivo aqui é desvendar a distinção fundamental que Jesus Cristo faz entre duas formas de religiosidade. De um lado, uma fé de aparências, uma performance que anseia pelo aplauso humano, e do outro, a verdadeira espiritualidade, aquela que é cultivada no secreto, no silêncio e que encontra sua recompensa unicamente em Deus. Preparem-se, pois, para uma jornada profunda sobre o que de fato significa viver uma fé autêntica. Para organizar o nosso estudo, nós vamos seguir a própria estrutura que Jesus nos apresenta neste capítulo. Começaremos por entender o conceito central do que ele define como a justiça dos súditos do reino. Em seguida, vamos ver como esse princípio se aplica a três pilares da vida piedosa: a misericórdia, a oração e o jejum. A partir daí, o nosso foco se volta para as implicações externas dessa espiritualidade, a nossa relação com os tesouros e riquezas, a quem verdadeiramente servimos como Senhor e, por fim, um tema universal: como vencer a ansiedade à luz da fé. A ideia é construir esse entendimento juntos, passo a passo, de forma clara e estruturada. Pois bem, vamos ao ponto de partida. Para compreendermos a profundidade de Mateus 6, é absolutamente crucial que o conectemos com o que foi dito no capítulo 5. Lá, no início do Sermão do Monte, Jesus estabelece um padrão de justiça que é radicalmente superior. Ele chega a afirmar que a justiça dos cidadãos do reino dos céus precisa exceder, e muito, a dos escribas e fariseus. Agora, em Mateus 6, Jesus aprofunda essa ideia. O foco dele se desloca do padrão da justiça para a sua motivação. Ele nos adverte sobre um perigo sutil, mas corrosivo, que pode anular toda a prática religiosa: a ostentação. A prática da justiça que tem como objetivo a autopromoção, que busca os holofotes do reconhecimento humano, é exatamente esse o alvo da crítica contundente de Cristo. Este primeiro versículo, na verdade, é a tese que sustenta todo o capítulo. A advertência é solene: guardai-vos. Mas, espere um momento. Jesus não está aqui condenando a prática pública de boas obras. Afinal, foi ele mesmo quem disse um pouco antes, em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebem a diferença sutil, porém decisiva? A questão fundamental não é a visibilidade da ação, mas a intenção do coração. O problema todo reside na pequena, mas poderosa frase: com o fim de ser desvistos por eles. A motivação é o que define tudo. Uma ação, por mais justa que seja, quando executada para inflar o ego, perde completamente seu valor celestial. Deus não recompensa a performance teatral, ele recompensa a devoção sincera. Portanto, o ponto crucial é este: para Deus não basta a ação certa, é preciso, acima de tudo, a motivação certa. A partir dessa premissa fundamental, Jesus começa a aplicar seu princípio a três áreas centrais da piedade judaica: a esmola, a oração e o jejum. Vamos começar pela primeira, a misericórdia, expressa na prática de dar esmolas. Para um judeu devoto daquela época, socorrer os necessitados era um dos deveres mais sagrados. E veja que Jesus não contesta a prática em si. Pelo contrário, ele a assume como certa ao dizer: quando, pois, deres esmola. A questão que ele levanta funciona como um verdadeiro termômetro para a nossa motivação espiritual. Quando praticamos a caridade, a quem estamos, no fundo, buscando agradar? O nosso objetivo é o aplauso da plateia humana ou a aprovação silenciosa do Pai que vem em secreto? E para descrever essa prática de religiosidade ostensiva, Jesus utiliza uma palavra de um poder imenso: hipócritas. É fundamental que a gente entenda a origem desse termo. A palavra vem do grego hipocrités, e sua origem está no teatro grego antigo. O hipocrités era literalmente o ator. Era a pessoa que subia ao palco, colocava uma máscara e representava um papel, fingindo ser alguém que não era. O que Jesus faz é genial e devastador. Ele transporta essa imagem do palco do teatro diretamente para as sinagogas e para as ruas. Para ele, a religiosidade que é apenas performance é uma atuação. É usar a máscara da piedade para esconder um coração orgulhoso, buscando o aplauso da plateia humana em vez da glória de Deus. Como bem definiu Warren Wiersbe, é usar a religião de forma deliberada para o benefício próprio. E esta comparação ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, temos a prática farisaica. Jesus a descreve como uma metáfora sonora: tocar trombeta. O objetivo não poderia ser mais claro:
chamar atenção, ser visto, receber elogios. A recompensa para essa atitude é imediata, é audível, é terrena. O aplauso dos homens. Do outro lado, a prática cristã. E aqui a metáfora de uma descrição tão radical que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. O objetivo é único, a glória de Deus, não a do indivíduo. A ação é feita no secreto e a recompensa, por consequência, não é terrena. Ela é celestial, concedida pelo Pai que vê justamente aquilo que é feito longe dos holofotes. A espiritualidade farisaica busca um pagamento instantâneo, aqui e agora. A espiritualidade cristã autêntica investe na eternidade. E para dar ainda mais peso à sua argumentação, Jesus utiliza um termo técnico, quase contábil daquela cultura, apexio. Quando ele diz que os hipócritas já receberam o seu galardão, o verbo grego utilizado é apexio. E essa não era uma palavra qualquer, um termo casual. Era a palavra exata que se escrevia em um recibo comercial para indicar recebido na totalidade, quitação plena. Pensem num recibo moderno com um carimbo de pago. É precisamente isso. O que Jesus está dizendo, com uma precisão impressionante, é que os hipócritas, ao receberem o louvor dos homens, estão de fato recebendo o recibo final. A conta da sua recompensa foi paga integralmente aqui na terra. Não há mais saldo, não há crédito a ser resgatado na eternidade. A recompensa humana, finita e passageira, quita completamente qualquer dívida celestial. Então, para fechar este primeiro ponto, a verdadeira misericórdia na perspectiva de Cristo não é um espetáculo público, mas sim uma expressão genuína e transbordante da fé. Ela é praticada com uma descrição radical, motivada unicamente pelo desejo de glorificar a Deus e de suprir a necessidade real do próximo. Ao agirmos assim, estamos fazendo uma escolha consciente. Nós renunciamos à recompensa imediata e passageira do aplauso humano para garantir uma recompensa que é infinitamente superior e eterna, o galardão que vem do próprio Pai. A questão, portanto, não é se nós damos, mas por que nós damos. Muito bem, deixando a esfera da misericórdia, nós passamos agora para a segunda prática de piedade que Jesus analisa, a oração. Se a misericórdia revela a nossa motivação em relação ao próximo, a oração expõe a nossa motivação mais profunda em relação a Deus. E aqui, o contraste que Jesus estabelece é igualmente nítido, igualmente forte. Ele nos move do palco da rua, onde a oração era uma performance pública, para o lugar secreto do quarto, onde a oração se torna comunhão íntima. A pergunta que se impõe aqui é: a oração é um discurso para impressionar uma audiência humana ou é um derramar sincero do coração diante de uma audiência de um? A crítica de Jesus aqui se desdobra em duas frentes. Primeiro, contra a oração dos hipócritas, que era feita de pé em lugares públicos como sinagogas e esquinas, para serem vistos. O local escolhido já denuncia a motivação do coração. Em contrapartida, Jesus propõe o tameon, o quarto fechado. No contexto da época, o tameon era frequentemente a despensa da casa, o cômodo mais interior, mais privado, geralmente sem janelas. É o lugar da privacidade absoluta. A segunda crítica é contra a oração dos pagãos, que era caracterizada pelas meio-batalodes de sete, as vãs repetições. Essa expressão grega é onomatopeica, ela soa como um blá-blá-blá sem sentido, uma tagarelice vazia, baseada na crença de que a quantidade de palavras poderia manipular os deuses. A oração cristã, em total contraste, não é medida pela eloquência ou pela duração, mas sim pela sinceridade do coração em uma conversa íntima com um Pai que já sabe do que precisamos. E aqui nós tocamos num ponto de uma profundidade teológica imensa. Ao ensinar a orar, Jesus começa com as palavras Pai Nosso. Nós, hoje em dia, muitas vezes banalizamos essa expressão. Mas como R.C. Sproul nos lembra, no contexto judaico do primeiro século, dirigir-se a Deus diretamente como Pai era algo impensável, quase blasfemo. A única pessoa com o direito inerente de fazer isso era o Filho unigênito. Quando Jesus nos convida a orar Pai Nosso, ele está nos estendendo um privilégio extraordinário, que só se torna possível através da nossa adoção em Cristo. É pelo espírito de adoção que nós podemos clamar Abba, Pai. Essa verdade é o fundamento da intimidade da oração. Nós não nos aproximamos de um déspota cósmico ou de um juiz distante, mas sim de um Pai amoroso. A oração que Jesus ensina não é uma fórmula mágica para ser repetida mecanicamente. Isso seria cair no mesmo erro das vãs repetições. Ela é, na verdade, um modelo, um guia de princípios e prioridades. Observem a estrutura. Começa com o fundamento, o reconhecimento de quem Deus é. Ele é Pai, mas também é o soberano que estás nos céus. Em seguida, vêm as petições, e a ordem aqui é absolutamente crucial. As 3 primeiras petições são divinas: a santificação do seu nome, a vinda do seu reino, a realização da sua vontade. A glória de Deus vem em primeiro lugar. Só depois vêm as petições humanas, que cobrem as nossas necessidades no presente, o pão, no passado, o perdão, e no futuro, o livramento. E a oração termina como começou,
focada em Deus, com a doxologia que exalta o seu reino, o seu poder e a sua glória para sempre. A própria estrutura nos ensina a alinhar o nosso coração com as prioridades de Deus. Resumindo esta sessão, a oração que agrada a Deus transcende a performance pública. Ela nasce de um relacionamento, não de um ritual. É uma conversa íntima, sincera, fundamentada em nossa posição de filhos e filhas, que se aproximam de um Pai celestial. O modelo que Jesus nos oferece não é uma camisa de força, mas sim um mapa que orienta o nosso coração a priorizar a glória de Deus antes das nossas próprias necessidades. Longe de ser exibicionismo ou tentativa de manipulação, a oração genuína é um exercício de dependência, adoração e submissão à soberana vontade de Deus. Tendo estabelecido os princípios da motivação na vida devocional interna, na misericórdia e na oração, Jesus agora faz uma transição para suas implicações práticas e externas. E isso é muito lógico, porque a forma como lidamos com nossos bens materiais é um reflexo direto da nossa espiritualidade. A questão que ele apresenta é fundamental, é existencial, onde nós estamos depositando o nosso verdadeiro tesouro. E que fique claro, esta não é uma pergunta sobre finanças, é uma pergunta sobre lealdade, sobre o que ou quem verdadeiramente possui o nosso coração. Jesus começa com uma ordem negativa. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E por quê? Ele explica usando 3 imagens muito vívidas e facilmente compreensíveis para sua audiência. A traça, que devorava as roupas finas, um grande símbolo de status, a ferrugem que corroía os metais preciosos e os ladrões que podiam literalmente escavar as paredes de barro das casas e roubar tudo. A mensagem é cristalina. Todo investimento que é puramente terreno é um investimento de altíssimo risco. É vulnerável à deterioração natural e à ação de terceiros. É perecível, é temporal. E é importante frisar, o problema não é a posse de riqueza, mas o acúmulo egoísta, a avareza. O grande perigo é quando o dinheiro deixa de ser um servo e passa a ser entronizado no altar do coração. Em total contraste, Jesus apresenta a alternativa divina: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mas como se faz esse tipo de investimento? Não se trata de acumular méritos pessoais. Ajuntar tesouros no céu significa usar os recursos que Deus nos confia aqui na terra para propósitos eternos. É investir na expansão do Evangelho, é socorrer os necessitados, é praticar a generosidade de coração aberto. Cada ato de justiça e misericórdia feito com a motivação correta é como uma transferência de capital do nosso portfólio temporal para o nosso portfólio eterno. Este é o único investimento 100% seguro, incorruptível, indestrutível e eternamente protegido. Como um teólogo certa vez disse, nós ganhamos aquilo que damos e perdemos aquilo que retemos egoístamente. E aqui está a chave que abre toda esta sessão. Esta afirmação de Jesus é um princípio espiritual axiomático. Vejam bem, Jesus não diz, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ele inverte a lógica comum. O tesouro não segue o coração é que segue o tesouro. A localização dos nossos investimentos, de tempo, de energia, de recursos, não é apenas um indicador passivo da nossa lealdade. É o vetor ativo que arrasta e ancora o nosso coração. Se nossos investimentos estão focados nas coisas da terra, nosso coração inevitavelmente estará preso aqui. Se estão focados nas coisas do céu, nosso coração será elevado para lá. Portanto, a gestão dos nossos tesouros é, na verdade, a gestão do nosso próprio coração. Para sintetizar esta sessão, a decisão sobre onde investimos nossos recursos, seja tempo, talento ou finanças, é muito mais do que uma decisão financeira. É uma declaração de lealdade espiritual. Ela revela quem é o verdadeiro dono do nosso coração. A sabedoria cristã, portanto, não consiste em demonizar os bens materiais, mas em utilizá-los estrategicamente para investir em tesouros eternos. Afinal, são os únicos verdadeiramente seguros e que têm o poder de alinhar nosso coração com os propósitos de Deus. A discussão sobre tesouros leva Jesus, de forma muito lógica, à questão do senhorio. Se o coração segue o tesouro, a pergunta inevitável é: a quem então o nosso coração serve como mestre? E Jesus apresenta essa como uma escolha binária, excludente e inevitável. Não existe meio termo, não existe neutralidade. A vida espiritual, em sua essência, exige uma decisão clara e inequívoca sobre quem ocupará o trono do nosso coração como mestre absoluto. É absolutamente crucial que a gente entenda o termo que Jesus usa aqui, mamon. Esta não é apenas a palavra aramaica para dinheiro ou riquezas. Ao usá-la neste contexto, Jesus eleva o conceito. Ele personifica a riqueza. Mamon não é uma coisa inerte, é uma entidade, um poder, um Deus rival que compete diretamente pelo senhorio que pertence exclusivamente a Deus. Mamon exige devoção,
Mamon exige confiança, Mamon exige serviço. Ele promete segurança, promete significado, promete poder. É, na prática, um ídolo que se apresenta como uma alternativa viável a Deus. E esta declaração de Jesus é uma das mais categóricas de todo o Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. É importante notar que a palavra servir no grego é douleuo, que significa ser escravo de. Ora, é possível ser empregado de dois patrões, mas é absolutamente impossível ser escravo de dois senhores, porque a escravidão exige lealdade total, absoluta. Jesus afirma que tanto Deus quanto Mamão exigem essa devoção exclusiva. Tentar servir a ambos resultará inevitavelmente em amar um e odiar o outro. A conclusão, portanto, não é uma sugestão ou um conselho. É uma verdade fundamental da realidade espiritual. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A devoção parcial é uma impossibilidade lógica e espiritual. Concluindo essa sessão, a vida cristã autêntica é definida por uma lealdade indivisível. A tentativa de conciliar o serviço a Deus com a escravidão a Mamon é uma grande ilusão, que resulta em um coração fragmentado e uma vida espiritualmente incoerente. A escolha do senhorio, portanto, não é apenas uma entre muitas decisões na vida de um discípulo. Ela é a decisão mais fundamental de todas, da qual todas as outras derivam. Ou Deus é o Senhor de tudo, ou, na prática, Ele não é o Senhor de nada. E agora entramos na seção final do nosso desenvolvimento, que trata de um tema universal, a ansiedade. E a conexão com os temas anteriores é direta e muito clara. A ansiedade com as necessidades materiais, o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, é a consequência natural e inevitável de um coração que serve a Mamon e que não confia plenamente no cuidado do Pai Celestial. Jesus diagnostica a ansiedade não como um problema meramente psicológico, mas como um sintoma espiritual de incredulidade. E como o grande médico das almas, ele oferece o remédio, a confiança filial. Uma das primeiras coisas que Jesus faz é expor a natureza enganadora e, francamente, inútil da ansiedade. O Dr. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, menciona uma estatística que ilustra muito bem este ponto. Uma vasta parcela do nosso sofrimento ansioso, talvez até 70%, é gasta com problemas imaginários, com cenários hipotéticos que nunca se concretizarão. A ansiedade, como disse a escritora Corrie ten Boom, não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas esvazia hoje de sua força. Nós sofremos desnecessariamente por ficções criadas em nossa mente, o que drena nossa energia e nos impede de lidar com os desafios reais do presente. Para desarmar a ansiedade, Jesus não nos oferece meros clichês ou pensamentos positivos. Ele nos apresenta argumentos lógicos e teológicos irrefutáveis. Primeiro, ele argumenta do maior para o menor. Se Deus nos deu o que é maior, a própria vida e o corpo, não é lógico confiar que Ele proverá o que é menor, como o alimento e a roupa para sustentar essa vida? Segundo, ele argumenta do menor para o maior. Olhem para as aves do céu, para os lírios do campo. Eles não se angustiam, e mesmo assim Deus os sustenta e os veste com uma glória que supera a de Salomão. Se Deus cuida tão primorosamente do que é menor na criação, quanto mais não cuidará de seus filhos, criados à sua imagem. O problema não é a falta de poder de Deus, mas, como Jesus diz, nossa pequena fé. E por fim, ele afirma que a ansiedade é uma característica pagã, típica daqueles que não conhecem a Deus como Pai. Para um crente, portanto, viver ansioso é uma contradição teológica e um péssimo testemunho do cuidado do Pai. Tendo feito o diagnóstico, Jesus prescreve a cura, que se baseia em 3 ações práticas e espirituais. Primeiro, a confiança ativa no cuidado do Pai. A fé é o antídoto direto para a ansiedade. É a decisão consciente de crer que nosso Pai Celestial nos conhece, nos ama e sabe exatamente do que precisamos. Segundo, uma reorientação radical de prioridades. É o famoso versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem é buscar o governo de Deus em nossas vidas. A promessa é que Ele cuidará do resto. E terceiro, viver um dia de cada vez. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É um chamado para focarmos no presente, confiando o futuro àquele que o detém em suas mãos soberanas. Para resumir esta última sessão, a ansiedade é apresentada por Cristo não como uma fatalidade, mas como um sintoma espiritual de incredulidade e de prioridades invertidas. A cura, portanto, não está em técnicas de autoajuda, mas em uma profunda reestruturação espiritual.
cultivar uma confiança filial e robusta no cuidado de Deus, colocar seu reino e sua justiça como a prioridade máxima de nossas vidas e aprender a disciplina de viver na suficiência da provisão e da graça de Deus para o dia de hoje. E assim, chegamos ao final da nossa jornada por Mateus capítulo 6. Vimos que, desde a prática da justiça até o combate à ansiedade, existe um fio de ouro que costura todos os ensinamentos de Jesus. Para Deus, a motivação do coração não é apenas importante, ela é tudo. A intenção por trás da ação tem primazia sobre a própria ação, porque Deus não se impressiona com o espetáculo externo, mas ele sonda a realidade interna do coração. Esse slide sintetiza os grandes contrastes que nós analisamos hoje. A falsa espiritualidade vive no palco, buscando o aplauso. Ela é performática na sua piedade. Ela é acumuladora nos seus bens e, consequentemente, ela é ansiosa quanto ao seu futuro. Em contrapartida, a verdadeira espiritualidade floresce no lugar secreto. Ela busca a recompensa que vem de Deus. Ela é discreta na sua misericórdia, generosa com seus tesouros e confiante no cuidado do Pai. O princípio central é a motivação, e as escolhas decisivas sobre o nosso tesouro, nosso Senhor e nossa prioridade máxima não são apenas partes da vida espiritual, elas definem a totalidade dela. E encerramos com esta pergunta, que não é retórica, mas um convite a uma reflexão honesta e pessoal. Qual recompensa tem de fato guiado a sua vida? O aplauso passageiro e volátil dos homens ou o galardão eterno e seguro do Pai? Que este estudo nos inspire a deixar o palco da hipocrisia e a cultivar uma vida autêntica no lugar secreto, onde a verdadeira espiritualidade é forjada. Para um aprofundamento, sugiro a leitura da Epístola de Tiago e também de Filipenses capítulo 4. Muito obrigado pela atenção